Eu quero convidar você nessa noite, querido, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, no capítulo 9. Aleluia. Um versículo muito conhecido. E hoje eu quero trazer uma palavra, um estudo. Irmãos, como eu falei no início do ano, no nosso culto da virada, no final desse ano de 2023, nós queremos testemunhar de uma igreja próspera, amém? Uma igreja abundante, uma igreja que está alcançando em Cristo aquilo que necessita. Quando eu falo igreja, nós somos nós, amém? Naquilo que nós queremos como família, naquilo que nós queremos como igreja, aquilo que nós sonhamos, almejamos, realmente, que o Senhor esse ano, diante de Jesus Cristo, como nós lemos em Filipenses 4:13, 4:10 em diante, que o Senhor em glória, né? Paulo falou isso, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, né, em Cristo Jesus, supra todas as vossas necessidades. Ele há de suprir em Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, tudo aquilo que nós realmente temos necessidade, precisamos. Então eu quero falar hoje, irmãos, sobre quando você contribui, sua oferta abençoa você mesmo, amém? Quando você contribui, a sua semente abençoa você mesmo, porque quando Deus te abençoa, Deus está abençoando a igreja, amém, irmãos? Quando Deus te abençoa, Ele está abençoando a igreja, porque você é igreja. Então, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, e isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará, colherá. O que eu quero explanar na simplicidade da palavra com a igreja hoje? A primeira coisa que eu quero fazer com a igreja hoje é uma pergunta. Quero iniciar perguntando para você, igreja: aonde é que nesse texto você não entendeu o que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ensina ou ensinou? Há alguma dificuldade de você não compreender o que está escrito no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6.
Vocês nunca entenderam, vocês têm dificuldade de entender, ou vocês já entenderam, compreenderam, e por algum momento talvez vocês ainda não caíram a ficha para entender que o segredo está aí. Acompanhe comigo para você entender. Mas fica essa pergunta de início, porque o tema dessa palavra é: quando você contribui, sua oferta abençoa você mesmo. Sua oferta, o que você semeia, não está abençoando literalmente a outros, mas está abençoando a você mesmo. Por isso eu perguntei: aonde é a sua dificuldade de não compreender o que está escrito no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Eu vou repetir esse texto para a igreja. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Uma vez eu vi um pastor reunir assim, nós estávamos reunidos entre 3 ou 4, e aí o assunto, claro, igreja, né, reino, vidas. E aí do nada o pastor disse: irmão, vamos aproveitar, vamos tirar uma oferta. Aí ele riu ele mesmo, né? Mas vamos aqui tirar uma oferta. Interessante que não se perde a oportunidade de semear. Uma coisa que o inimigo tem colocado na cabeça da igreja, das pessoas, dos cristãos, é que não é toda hora ou todo momento que se tira a oferta, que se entrega dízimo, que se premicia. Ao contrário, eu conheço pessoas que não perdem a oportunidade de ofertar. Eu conheço pessoas que todo momento, todo aglomerado, toda junção da igreja, pode ser célula, congresso, culto, reunião na casa, uma visita, alguma coisa, eu conheço pessoas, não é uma pessoa, são pessoas que são muito abençoadas, porque tem isso no coração de o tempo todo estar semeando. Está semeando. Então o que é que um apóstolo está dizendo? Para início de conversa: isso vos afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas aquele que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Então, pastor, quer dizer que a minha oferta, a minha semente, aquilo que eu estou contribuindo, me abençoa? Sim. Está aqui na Bíblia. É por isso que eu estou dizendo a vocês, irmãos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: aonde vocês estão depositando seus tesouros? Em saquetel furado? Aonde vocês estão semeando aquilo que Deus tem dado a vocês? Irmãos, a igreja precisa compreender, o cristão, o crente precisa compreender que nós somos abençoados por Deus. É o que o apóstolo falou: o meu Deus, segundo a sua riqueza em Cristo Jesus, há de suprir, há de entregar, há de manter vocês em todas as vossas necessidades. Veja que tem uma palavra lá: o meu Deus em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Jesus tem que estar.
Então, quando eu contribuo, a minha oferta me abençoa. Amém? Quando nós contribuímos, nossas ofertas têm um tríplice efeito: abençoam aos outros, a nós mesmos e glorificam a Deus. Olha o tríplice efeito: abençoam aos outros, abençoa a nós mesmos e glorifica a Deus. Deus é glorificado pela obediência que nós temos na sua palavra. Ele é exaltado porque nós somos obedientes à sua palavra. Nós, irmãos, nós determinamos o tamanho daquilo que nós queremos. É segundo a medida que eu entrego, é segundo a medida com que eu oferto. É por isso que o apóstolo também diz que nós devemos ofertar não com tristeza e nem por necessidade, mas pelaquilo que propõe, segundo propõe o nosso coração. A nossa oferta, ela tem que ser entregue a Deus, na casa de Deus, com alegria. É triste para um pastor pastorear um rebanho por aí, irmãos, que eu conheço vários, que realmente não querem ser abençoados. Um povo que não quer realmente receber as bênçãos das riquezas de Deus sobre a sua vida. Existem muitas pessoas que não estão nem aí para isso, e é por isso que eu repito, elas não saem da mesmice, é por isso que elas não saem daquela vida, daquela murmuração, daquela reclamação, daquela coisa que, eu não aguento mais, eu não suporto mais isso, como é que pode servir a Deus e o tempo todo isso, mas a pessoa não consegue se autoavaliar, para ver se ela tem direito realmente de até mesmo murmurar, até mesmo de reclamar. Quando vocês me veem ensinando isso aqui, irmãos, não é literalmente olhando só para o lado da estrutura da igreja. Se bem que isso aqui, o dia que faltar, por exemplo, numa quarta-feira, a gente vai ver que vai faltar recurso, nós vamos ter que desligar ar-condicionado, abrir janelas na quarta-feira. E é uma coisa que não é para nós fazermos isso, e eu não estou falando disso, mas eu estou dizendo que isso não pode chegar nesse momento, porque o Senhor, segundo as suas riquezas, em Cristo há de suprir todas as nossas necessidades. Tudo que nós temos necessidades, o Senhor há de suprir, há de derramar, há de abençoar, há de mostrar para a igreja, há de colocar diante de nós, de vocês, tudo o que nós precisamos. Mas, o que é que eu estou dizendo? Que quando nós contribuímos, as nossas ofertas têm um tríplice efeito: abençoam a nós, aos outros, outros são abençoados. Amém? Imagina que você pode ofertar, que você pode dizimar porque Deus te deu um emprego, porque Deus te deu uma porta, Deus te deu condições. Aí você faz isso, mas tem pessoas que estão desempregadas, tem pessoas que estão realmente vivendo na provisão de Deus, e elas são abençoadas pela tua semente. Por exemplo, o mesmo ar que refresca o teu corpo e supre a necessidade de outras pessoas que não podem fazer a mesma coisa que você. Então a tua oferta, a tua semente, ela abençoa também outras pessoas. Ela abençoa você mesmo, que é você que é aqui a situação, porque você tem ofertado, você tem abençoado. Irmão, eu não me canso de ensinar isso. Você pode me chamar de uma pessoa, você quase não me vê ensinando sobre isso, sobre dízimos, ofertas, quase não me vê, mas quando eu venho ensinar isso, eu venho dizer a você que o caminho da tua prosperidade, o caminho da bênção para você é a tua generosidade, é a tua fidelidade. Amém? A gente vê pelo nosso relatório financeiro da nossa igreja o tamanho da oferta, não dízimo, oferta que é semeado durante o mês inteiro.
na nossa igreja. É interessante, irmãos, que às vezes a oferta que é semeada o mês inteiro na igreja, às vezes ela alcança R$100. A oferta. E aí às vezes a gente fica dizendo assim, eu orando a Deus, eu digo, Senhor, eu acho que o povo não entendeu aonde está o segredo da bênção, da prosperidade. Está na oferta, irmãos. Está na semente da oferta. Quando você oferta, quando você entrega uma oferta, uma semente, é por isso que está dizendo aqui, aquele que semeia pouco, pouco também ele ceifará, colherá. Mas o que semeia com fartura, com abundância também ele ceifará. É o segredo. Não tem como eu ofertar pouquinho e receber muitão de Deus. Não é isso? A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia, ela está ensinando que quem semeia pouco, pouco também colhe. Você está entendendo? E a oferta, eu repito para você, como mais um ensinamento de muitos que eu já apliquei, que a oferta, ela não tem literalmente um valor ou uma porcentagem determinada. Mas quando você olha lá para o livro de Malaquias, que muitos já contradizem isso, porque dizem que já não é para pregar sobre dízimo, oferta, porque o Antigo Testamento era lei. Então por que continuam fazendo Bíblia com o Antigo Testamento? Por que não fabricam Bíblia só com o Novo Testamento? Porque o Antigo Testamento, eu aprendi na teologia, que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. E o que diz lá no livro de Malaquias? Quando é feita uma pergunta, Senhor, em que te roubamos? O que vem como resposta? Nos dízimos e nas ofertas. Isso é uma citação sua, pastor? Não, é uma citação de Deus, da palavra. Nos dízimos e nas ofertas. A diferença é que o dízimo tem uma percentagem, e a oferta ela não tem. Ela tem uma medida que, segundo propõe o meu coração, se eu semeio pouco, eu também pouco colherei. Mas se eu semeio em fartura, eu também com abundância, em fartura, eu também colherei. Quantos estão entendendo isso? Então, irmãos, o segredo, o caminho da minha bênção, não está literalmente no dízimo. O dízimo, ele tem a bênção dele. O dízimo tem a bênção dele. O dízimo, ele diz que quando nós somos fiéis no nosso dízimo, ele repreende o que? O mal, né? Doenças, enfermidade, o devorador. Não é isso? Repreende tudo aquilo que quer me destruir, mas a minha fidelidade a Deus, ela repreende esse mal. Então, a oferta não tem a percentagem ou a porcentagem. Ela é segundo propõe no meu coração. Se eu sou grato a Deus pelo que eu estou alcançando de Deus, então eu ofertarei na casa de Deus, eu entregarei ao meu Deus realmente a minha oferta de gratidão, porque eu tenho entendimento de que aquilo que está acontecendo na minha vida financeira, na minha família, é porque eu tenho sido generoso com a obra de Deus, é porque eu tenho sido fiel com o reino de Deus, com o meu Deus. Então a oferta, ela vem nessa, literalmente a nossa contribuição, ela vem nesse tríplice efeito: abençoa os outros, a nós mesmos e glorifica a Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz que nossas contribuições não apenas estimulam os outros, como também nos abençoa. Nós somos os principais beneficiados quando contribuímos. As janelas do céu se abrem. Amém, irmãos?
Irmãos, com toda a sinceridade, do fundo do meu coração, eu procuro, eu sou um assíduo pesquisador das coisas de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O dia que eu não saio de casa, que eu me debruço no meu quarto, você pensa que eu fico na frente de uma televisão, por exemplo, hoje com as ferramentas que nós temos, fazendo o quê? Assistindo Big Brother, que começou agora? Eu vou pesquisar sobre as coisas de Deus, irmão. Eu pesquiso, eu rabisco tudo. Eu me informo, eu vou nas fontes, porque nada mais me interessa fora isso. Então, eu preciso me debruçar em cima do conhecimento para trazer para a igreja aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus me revelou, aquilo que Deus me mostrou. Então, quando nós, como pastores, vemos por aí, irmãos, vemos por aí, meu Deus, o Deus da igreja A não é diferente do Deus da igreja B, não é diferente do Deus da igreja C, não, é um Deus só, é um Jesus e o Espírito Santo, é uma trindade só, que atua nas igrejas, nos ministérios. Mas por que nós, você é testemunho, eu sou, que nós andamos, por que a gente observa tanta igreja, tantas igrejas, irmãos, em nome de Jesus, que elas literalmente não chegam aonde está o sonho de Deus para ela? Por que elas não prosperam? Por que elas não crescem? Sabe por quê? Por causa da avareza que está no coração da membresia da igreja. Avareza. A avareza que tem destruído, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Estou aqui para lhe ensinar, ou até para relembrar só o que você já sabe. Por exemplo, eu vou pegar aqui o envelope, aí eu vou colocar o meu dízimo dentro desse envelope. Só que o meu dízimo que eu vou colocar aqui dentro desse envelope, ele está errado. Amém? Está errado. Mas vocês vão me ver dizimar, vão ou não vão? Vocês vão me ver sair daí, e eu ainda venho dançando aqui na celebração. Aí, amém? O que eu estou apresentando a Deus? O que também está no livro de Malaquias, eu estou ofertando a Deus algo defeituoso, algo coxo, que a igreja vai receber, porém eu não receberei a bênção dele. Vocês estão entendendo? Eu não receberei a bênção determinada para essa situação. Mas por que, pastor? Eu entreguei. Você entregou o quê? Coxo, aleijado, cego, sem a orelha, faltando um pé. Quando se entregava ou se sacrificava um animal a Deus, a Bíblia diz o que sobre o animal? Ele tinha que ser defeituoso, coxo, aleijado, cego, manco. Ele tinha que ser o que? Perfeito, para que o Senhor recebesse o sacrifício e o perdão chegasse ao coração de quem ofereceu o sacrifício. Então, amada igreja, quando a gente olha por aí e vê ministérios que não prosperam, que não crescem, eles têm alguma coisa errada. E uma das coisas que é 99,9% que está acontecendo, chama-se infidelidade do povo para com o ministério, para com a sua igreja. Como é que a igreja vai prosperar? Como é que a igreja ela vai crescer, ela vai comprar um terreno? Como é que a igreja ela vai renovar os equipamentos de som dela?
Como é que a igreja vai comprar cadeiras? Como é que a igreja vai comprar mais uma central de ar-condicionado? Se aquilo que tem entrado dentro das igrejas não tem nem suprido o que é consumo da igreja. Você está me entendendo? Isso é o motivo, irmão, do que por que você às vezes não entende. Poxa, essa igreja aqui já está tantos anos aqui. Essa igreja já está rapaz, eu conheço há mais de 15 anos aqui. Isso é o pecado. O pecado, ele fecha a porta para as bênçãos de Deus entrar. Vocês estão entendendo, irmão? Não tem como, não tem outro segredo, irmão. Não tem outro caminho, não tem outra ferramenta. A fidelidade a Deus, a gratidão a Deus, irmãos, dizimar, literalmente é uma obediência. Ofertar é uma gratidão. Amém? Então, a contribuição, irmãos, é uma semeadura que fazemos em nosso campo. Vamos lá. Quantos aqui, por exemplo, tem a minha esposa, a irmã Erismar, não sei se sabia, a irmã Alciana, a irmã Márcia, a irmã Leia, a irmã Diane. Vocês plantam? Vocês plantam alguma coisa? Plantinha, vaso. Não é semente? Não é semente? Então, quando eu estou contribuindo, a minha contribuição é uma semeadura que eu faço no meu campo, no meu terreno. Vai chegar a hora que aquela semente que eu plantei lá naquele determinado lugar, naquele cantinho do campo, ela vai morrer primeiro, que a semente tem que morrer para poder gerar uma nova vida. Então aquela semente ela vai morrer e ela vai nascer novamente uma árvore, uma planta, alguma coisa que vai dar o seu fruto na estação certa. Você está entendendo? Não pense você que você vem com a ganância de querer logo ofertar. Eu vou logo ofertar hoje porque eu já quero logo receber. Deus conhece o teu coração. Se nós estamos semeando mal intencionados, o chão vai ficar duro, a semente vai demorar a morrer, porque a intenção da nossa semeadura pode ser algo que não venha agradar o coração de Deus, e Deus não vai permitir. Então, meus queridos, esse é um investimento que fazemos em nós mesmos. Quanto mais distribuímos, tanto mais teremos. Quanto mais semeamos, tanto mais colheremos. Tem gente que não tem o que colher porque não tem semeado. Tem gente que está botando Deus na parede, imprensando Deus na parede, querendo pegar na gravata de Deus, sem moral para isso. Você está entendendo? Porque não tem realmente semeado. O que eu vou colher se eu não tenho plantado? Eu vejo meu vizinho colher banana, eu vejo meu vizinho tirar ali como é o nome, meu Deus, as acerolas para fazer o suco. Eu vejo meu vizinho colher as mangas da sua mangueira. Por exemplo, eu tenho tomado suco lá em casa de manga, mas não é eu que tenho plantado, eu tenho levado daqui. O seu Arnoldo me dá. Um dia desse eu peguei um passageiro também, e ele disse, lá no conjunto Beija-Flor, numa chácara chamada Beija-Flor também, lá dentro do conjunto, que é linda demais. Eu até fiquei assim impactado para alugar, porque tem tudo, né? Campo de futebol, tem quadra, tem piscina, tem tudo, dentro do conjunto. Ele disse assim, o senhor gosta de manga? Eu disse, rapaz, eu gosto. Ele disse, me dê logo um saco aí.
Puxei aqui do porta-luva uma sacola que eu ando com ela, encheu de manga, olha. Chegou lá em casa e a pastora pega, quando ela já está madura, ela tira, descasca com tudinho, tira todas as polpas e bota no congelador. Hoje mesmo eu almocei tomando suco de manga, mas eu não plantei, mas alguém plantou. Mas aí eu estou vendo meu vizinho colher um cacho de banana, eu estou vendo a minha vizinha apanhar essas acerolinhas, chega a estar toda bonitinha, chamando para mim. Mas é dela, ela plantou, quem tem direito de colher é ela. Se ela quiser me abençoar, amém. Mas é ela quem plantou. Então quem planta, colhe. Quem planta, colhe, igreja. Irmãos, essa é a lei do reino. É a lei da semeadura, não tem como fugir disso. Não adianta eu querer exigir uma coisa de Deus. Não adianta eu dizer assim, eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não me abençoa. Eu não sou abençoado aqui. Não é, o problema não é a igreja. O problema é o teu coração, não é a igreja. É aquilo que o pastor Júdice de Oliveira cantou tanto que enjoou nos encontros, né? Esse louvor. Mas fala até hoje. O problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema não é o grupo de louvor. Ele não fala lá, o problema sou eu mesmo. Eu vou sair daqui porque eu vou lá para aquela igreja lá que lá tem uma bênção, rapaz, isso e aquilo. Sim, o que vai mudar? Se o teu coração não mudar, tu vai lá, vai ser mais uma igreja. Aí de lá tu vai para uma outra igreja, peregrinar em outra igreja, porque tu acha que o problema é a igreja. Irmão, o problema não é a igreja. Eu acabei de dizer que o Deus que está lá na rua tal, está aqui, está ali também, está na placa A, está na placa B, está na placa C. O problema não está em Deus, não está no local, o problema não está na igreja, o problema está em nós. Nós é que precisamos quebrar, que precisamos romper, que precisamos dizer chega, que precisamos dizer basta para isso. Se eu preciso de Deus, eu preciso crescer, eu preciso prosperar. Meu Deus, a Bíblia está cheia de bênção, e por que eu não sou abençoado? Porque você não quer ser abençoado. Então o segredo está literalmente nisso, que quanto mais distribuímos, tanto mais teremos. Quanto mais semeamos, tanto mais colheremos. Quanto mais abençoamos, também mais seremos abençoados. Olha, irmão, quando tu abençoa a igreja, quando tu entrega, quando o teu coração é generoso, quando a tua vida literalmente, realmente não tem nada que paralise você, que impeça você, não tem um dedo acusando você, não tem nada, você é uma pessoa irrepreensível, meu amado. Eu vou ver Deus agindo na tua vida, na tua causa, na tua família e em todas as áreas da tua vida. Eu vou ver isso, todos vão ver. Qual é o segredo de tudo isso, meu amado? O segredo disso é uma vida fidedigna com Deus, é uma vida de fidelidade com Deus, é uma vida maravilhosa que eu tenho, realmente um livro aberto com Deus. Esse é o segredo. Então eu digo mais uma vez que quando eu contribuo, a minha oferta abençoa a mim mesmo. Você não é obrigado a ofertar. Você não pode não ser nem obrigado a dizimar. Mas você não é também obrigado a pegar Deus e colocar na parede dizendo: e aí, Deus? Se eu não sou fiel a Deus, eu não tenho direito de colher ou de usufruir aquilo que é maravilhoso de Deus. Deus é um Deus justo, sim ou não? Nós aprendemos na Bíblia que Deus é um Deus de amor,
mas Ele também é um Deus de justiça. Deus, Ele é justo. Deus não quer literalmente que uns sofram e outros sejam bênção. Não, Ele quer que todos sejam bênção, mas para isso todos precisam viver segundo a vontade de Deus, o querer de Deus. Amém? Então, a Bíblia diz assim no livro de Provérbios: o homem bondoso faz bem a si mesmo. O homem bondoso faz bem a si mesmo. Então, veja bem, irmão. Você quer fazer mal para você? Ou você quer fazer bem? Eu quero o bem para mim, você quer o bem para você. Então seja bondoso, seja generoso, seja um crente puro, de um coração realmente generosíssimo para com Deus. Pode ter certeza que Deus vai abençoar você sobremaneira. Amém? Então o apóstolo, irmãos, o apóstolo Paulo nos oferece 4 importantes princípios acerca da contribuição. Em primeiro lugar, o princípio da proporção. Princípio da proporção. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9,6: e isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O que é isso, pastor? Essa é uma figura tirada da agricultura. Lembre que isso era agrícola. Porém, hoje nós não vivemos nessa área agrícola, né? Se bem que os nossos irmãos no interior, eles ainda cultivam essa essência. Tem irmãos que entregam lá na casa de Deus farinha, né? Que entrega banana, que entrega essas coisas como semente, como oferta. Amém? Mas isso também já é uma coisa rara, porque hoje o nosso interior, ele já está muito, vamos dizer assim, desmistificado, né? Dessa situação, dessa questão. Já está mais hoje atual. Amém? Então essa é uma figura tirada da agricultura, mas que se aplica também à vida moral e espiritual. Amém? Paulo diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso também ceifará. A colheita é proporcional à semeadura. O que você quer colher? Com certeza você não quer colher espinhos e abrolhos. Com certeza você não quer colher esse tipo de coisa na sua vida. Espinhos e abrolhos, pastor. Não. Você quer colher coisa boa. Mas em primeiro lugar do que nós estamos falando do princípio da proporção. O que ele está dizendo aqui? Que aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então isso é uma colheita proporcional à semeadura. Irmão, nós estamos num culto de ensinamento. Num culto de ensinamento. Aprendendo ou reciclando aquilo que nós já aprendemos há algum tempo. E se nós já aprendemos, por que nós não praticamos? Por que nós não levamos ao pé da letra? Por que as pessoas, o homem, o cristão não leva na essência realmente daquilo que é correto? Porque é para ele. Porque é para ele. Então, quando diz que o tamanho da colheita é sempre diretamente proporcional ao tamanho da sementeira espalhada, escute bem, o dinheiro é uma semente, e nós devemos semear em vez de armazená-lo. O
que a Bíblia fala sobre amontoar? Armazenar. Não amontoeis tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem, mas acumuleis, amontoeis aonde, irmãos? Aonde a traça e a ferrugem não entra. Não entra. Mas por que eu estou acumulando aqui na terra? Por que eu estou amontoando aqui na terra? Sendo um cristão, eu tenho que entender que eu não posso acumular isso, irmão. Aquilo que Deus tem te dado é para você usufruir, para você abençoar. Você está entendendo? Mas não acumule, porque como eu coloquei aqui, o dinheiro é uma semente e devemos semear em vez de armazená-la. Em vez de armazená-la. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, uma coisa que aqui quase não acontece, porque quem é dizimista trabalha por conta própria é uma coisa, e trabalhar dependendo do salário da onde vem o salário é outra, né? 30 dias, quinzena, depende muito isso. Mas quando você trabalha para você mesmo, escute bem isso aqui para você entender. É um direito seu, mas é perigoso. Quando você trabalha, por exemplo, para você semanalmente, você ganha semanalmente, você fica acumulando semana após semana para você chegar no último dia, no último culto do mês para trazer. É uma bênção, mas olha o risco que você corre. É diferente de eu trabalhar empregado e saber que o meu pagamento só vai cair naquele dia. Não tem como eu meter a mão lá que não tem. Vocês estão entendendo? Então existe um risco muito grande de eu de acontecer alguma coisa e eu ter que mexer, de eu ter que ou sumir, acontecer, isso acontecer. Pergunte os testemunhos de muitas pessoas, você vai ver. Porque fica acumulando algo que era logo para ter trazido. Então, o dinheiro é uma semente, nós devemos semear em vez de armazenar. A semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Tem muita gente que come semente, né, irmãos? Sim ou não? Tu já imaginou que tu cozinha uma espiga de milho? Quantos caroços de milho tem numa espiga? Aí tu come, tu cozinha ele lá, tá cozidinho, passa uma manteiga, chega e escorre. Aí tu come todo o caroço do milho, tu não deixou nenhum para plantar. Pelo menos eu acho que o milho, ele nasce do próprio caroço, né? Eu acho. Eu acho que o milho é semente, né? Você já parou para pensar? Quem come semente não tem direito à colheita, porque não tem o que plantar, porque está comendo a semente, está comendo tudo. Não é para comer tudo, você tem que separar o que tem que plantar, você tem que investir na sua semeadura, no plantio, porque senão você não vai ter como colher. O que está na terra, o que está no mundo espiritual, não tem nada, porque você não plantou, comeu tudo. Então por que muitos não colhem? Porque não plantam, não tem plantado, por isso não tem direito a colher. Amém, irmãos? Não tem direito, literalmente, a colher. Então, irmãos, a semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Jamais devemos comer todas as sementes. Precisamos replantar continuamente as sementes de nossos rendimentos. Ô querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que o diabo tem tirado o emprego de muitas pessoas? Por que o diabo tem fechado a porta para muitas pessoas? Porque as pessoas têm também fechado o seu coração para o reino.
Irmão, é questão de tempo para o diabo tirar o que nós temos. É questão de tempo do inimigo realmente entrar e tirar tudo que nós temos, porque é um precedente para ele, é uma legalidade para ele. Uma vez vocês me viram testemunhar aqui, irmão, sobre o meu primeiro salário, quando eu entrei para a igreja, que eu aceitei Jesus, e meu primeiro emprego, carteira branca, o meu primeiro emprego foi de ônibus, motorista de ônibus na empresa Parintins. Fiquei morto de feliz, e tinha prometido para Deus: Senhor, se o Senhor me der esse emprego, meu primeiro salário vai ser teu. Quando eu botei a mão no dinheiro, novo na fé, logo entrou aquela: meu Deus, trabalhei direto, vou ter que dar tudo. Era uma briga, eu e essa pastora dentro de casa. Eu era novo na fé, irmão, não tinha entendimento de nada, prometia com interesse somente de receber. Hoje eu prego e olho para o que eu falava, dizendo assim: meu Deus, eu era né? Eu dizia assim: Senhor, eu queria barganhar com Deus, negociar com Deus, isso e tal, e achando que Deus ia: olha, eu vou te dar, hein, presta atenção. Não, Deus já conhecia o que estava no meu coração, Deus já sabia o que estava no meu coração. Irmão, era uma guerra, era uma luta. Uma luta. Então, quando o inimigo toma, o diabo toma, que ele fecha a porta de emprego, ele fecha a porta da saúde, ele fecha a porta das bênçãos, porque não é porque Deus fechou, não, é uma porta de legalidade. O próprio diabo diz: olha aí, está infiel. E a tua palavra diz isso, né? É verdade, não tenho como fazer, não tenho como segurar. E ele entra aí, arrebenta a casa, arrebenta o emprego, arrebenta a família, destrói tudo. Por quê? Porque aquilo que bloqueava, aquilo que é poder para fechar a porta, aquilo que é um mandamento para realmente fechar a porta para o inferno não entrar na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, eu abri um precedente, e ele entrou. E ele entra, irmão, é questão só de tempo. Ele entra, e quando a gente se depara, nós estamos literalmente no meio do nada, sem mais nada. Então, quando Deus nos dá uma colheita, voltamos a orar a terra outra vez, a arar a terra outra vez, e ainda muitas outras vezes, quando Deus nos dá uma colheita, nós vamos ser fiéis, vamos continuar arando e semeando, arando e semeando, arando e semeando, e hoje, amanhã e muitas outras vezes. Por quê? Porque na medida que nós temos colhido, nós também temos plantado. Se você quer colher coisas de Deus, irmãos, se você quer colher coisas boas de Deus, servindo esse Deus, faça a prova de Deus. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Meu Deus, não tem medida para o tamanho das bênçãos, para a quantidade de bênçãos, não tem medida. E o Senhor diz: fazei prova de mim. Por que que nós não fazemos isso? Por que que a igreja não faz isso? Por que que os ministérios não fazem isso? Por que que todo mundo vive implorando, é vendendo bolinho, é fazendo aquilo? Irmão, não é para acontecer isso. Vocês sabiam que não é para acontecer isso? Se toda a igreja colocar no coração uma fidelidade a Deus, um voto, propósito a Deus, irmão, nós nunca iremos estar aí de porta em porta. Quer comprar rifa, irmão? Quer comprar uma fatia de bolo? Quer comprar um pratinho de peixe frito? Isso faz parte, é coisa boa que nós gostamos de fazer, acrescenta, mas não é isso que vai manter a obra de Deus. Isso é miséria, isso é mendiguez. A igreja lá fora mendigando para pagar um aluguel, a igreja lá fora mendigando para pagar uma luz, a igreja lá fora mendigando para pagar uma parcela de um som, de algum bebedouro, de alguma coisa. Isso não é de Deus, não é de Deus. O certo da igreja é ela ser fiel naquilo que Deus tem colocado no coração dela. Sede fiel no pouco,
porque sobre o muito eu te colocarei. O teu pouco é fiel, te prepara para o muito onde Deus vai te colocar. Não importa, uma vez uma irmã disse que não trazia o dízimo na igreja, porque o dízimo dela era R$2. Eu digo, mas está certo o teu dízimo? Tá, é certinho, pastor. Às vezes é 2, às vezes é 3, às vezes é 4, é uma unha que eu faço ali, alguma coisa que eu vendo ali, é 2, 3, 4, é 5, mas eu tenho vergonha de dar 5, 4, 3, mas é dízimo, está certinho. Então entregue, minha irmã. Pare com isso. Qual é o problema? Tem gente que vai entregar o dízimo, 400, 500, é fruto do trabalho. Mas se você está entregando hoje 5, 4, 3, é certinho, então sede fiel no pouco, porque sobre o muito também o Senhor vai te colocar. Quantos estão entendendo isso, irmão? Segredo. O que nós queremos dentro do Nova Vitória? Eu tenho sonhos para cá, eu tenho aspirações para cá. Irmão, vocês não têm ideia do que está no meu coração a respeito da obra aqui. Mas toda vez que vem esse impacto, essa surpresa, eu me deparo também com as minhas limitações. Mas eu aprendi naquele dia na mensagem que eu tenho que quebrar essas limitações. Aprendemos ou não aprendemos? Vem as limitações, mas Deus disse, você pode muito mais. Então quebre as limitações, aquilo que está limitado, quebre e coloque uma dimensão de uma limitação que você não consegue enxergar, mas quebre. Sonhos, aspirações. Eu nunca quis ser uma igreja, só mais uma igreja dentro da comunidade. Eu quero ser a igreja na comunidade. Eu quero ser realmente o ministério, que dentro dele tem todos os ministérios. É isso que eu quero. Isso é para mim? Não, porque eu vou passar, mas vou deixar um escrito, vou deixar um legado. Quero formar pastores, quero formar líderes, quero abrir obras. Onde está o impedimento para isso? Não tem. Quebremos as limitações. Então, quando Deus nos dá uma colheita, nós voltamos a arar a terra outra vez, e ainda muitas outras vezes. E Jesus disse que a semente não morrer, ela caindo na terra, se ela não morrer, e ela fica só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. A semente tem que morrer. Quando você planta, ela tem que morrer. Você já viu um caroço de manga quando está nascendo um pé de manga? Quem já viu? Chupou aquela manga, né, que não sobrou nem os fiapos nela. Aí deixou o caroço ali, ele vai apodrecer. Com o tempo ele vai ficar pretinho, né, vai ficar daquele jeito, vai no fundo dele ali vai furar. E vai começar a nascer ali o quê? Uma mangueira. Era só um caroço, mas aquele caroço vai dar só um caroço também. Aí você vai plantar ele, vai pegar a terra. Isso, justamente. A semente tem que morrer. Tem que morrer. Então, a Bíblia diz em João 12, 24: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Irmãos, Deus nos ensina em sua palavra a fazer as coisas certas. Deus não ensina a fazer errado. Deus está ensinando a igreja a fazer as coisas certas. O que é certo, o que é correto. Amém? Não quando tudo está dando errado. Aí você tem que correr atrás para que dê certo. Não. Faça certo para sempre estar certo. Faça tudo certo, que tudo vai correr também certinho. Então, antes de podermos efetuar uma ceifa financeira, uma colheita financeira, nosso dinheiro deve morrer.
Quando você entrega, você está matando ele. Ele vai morrer para que depois dê o fruto na medida da tua plantação. Amém? Então devemos desistir dele, devemos semeá-lo. E vejam bem, irmãos, que está lá no livro de Marcos, capítulo 12, 41, 44, que fala sobre a viúva. A viúva pobre semeou 2 moedas, e sua colheita é conhecida no mundo inteiro. 2 moedas. Ela não deu o troco da padaria, ela não deu o troco do sabão, ela não deu o troco do açaí, do sorvete, ela deu o que ela tinha. 2 moedas. Menino, me dá essas moedas aqui, me dá aqui que hoje tem culto para me levar para ofertar. Irmão, não faça isso. Faça isso. Para que você vai fazer isso? Só para trazer as moedinhas? Você sabe que isso daí é troco disso, é a sobra. Faça isso. Vai ter culto domingo, irmão. Separe a sua oferta. Prepare o seu dízimo, a sua primícia. Prepare. Apresente a Deus. Quando for na hora, chegue aqui, entregue. Venha com alegria, venha com um prazer no coração, com a sensação de dever cumprido, de que está fazendo o que é certo. Mas entregar, vamos supor, o que eu falei, o troco, a casa vai receber, mas e você? O que o tema diz? Que a minha contribuição, ela vem somente a meu favor, não é isso? Ela vai abençoar eu mesmo. Então aprenda isso, irmão. A Bíblia diz que quando você semeia dinheiro, você colhe dinheiro. Você vai colher na medida. A quem dá liberalmente, ainda que lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Provérbios 11, 24, 25. Só palavra, só textos lindos para nós. Ensinamento. Então Jesus, em Lucas 6,38, ele ensinou: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Dá e ser-vos-á, e dar-se-vos-á. Amém? O que dá ao pobre não terá falta. Também Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta. Provérbio 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga seu benefício. Olha aí. Quando você se compadece de alguma coisa, irmãos, do pobre, do necessitado, você está emprestando a quem? A Deus. E você acha que Deus vai ficar lhe devendo? Você acha que Deus não vai lhe abençoar? Você acha que Deus não vai abrir a porta? Você acha que Deus não vai transbordar os teus celeiros, os teus lagares? Que Deus não vai transbordar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios? Você acha que Deus vai ficar lhe devendo? Não vai. Efésios 6:8 diz: certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. O que é isso, pastor? É que quando semeamos dinheiro, colhemos não apenas dinheiro, mas também e sobretudo bênçãos espirituais. Bênçãos, graça,
que é do Espírito, do espiritual, Deus derramará sobre cada um de nós. Quantos entenderam isso? Não estou aqui hoje dizendo ou obrigando você que eu não sou disso, você me conhece. Estou lhe ensinando o caminho do crescimento. Estou lhe ensinando o caminho da prosperidade. Estou lhe ensinando o caminho das bênçãos de Deus. A direção que você precisa caminhar, que a igreja precisa caminhar. Ensinamento para prosperarmos. Isaías 58, 10 e 11, para me finalizar. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Meu Deus, o que mais nós queremos? O que mais nós precisamos, irmãos, como igreja, como povo de Deus, como cristãos? Meu irmão, o segredo é fidelidade. O segredo é gratidão. Então, quando eu contribuo, a minha oferta abençoa a mim mesmo. Eu sou mais interessado em receber as bênçãos de Deus, sim ou não? Porque quando você é abençoado, a igreja vai ser abençoada, a obra vai ser abençoada, os céus vão se abrir em direção a essa obra. Nós vamos começar a comprar, a sonhar, a conquistar. Por quê? Porque o Senhor nos dará os recursos, o Senhor nos dará a colheita. Por quê? Porque nós estamos obedecendo aos princípios estabelecidos da sua palavra, e aquilo que Deus tem nos ensinado, nós temos andado em cima dos escritos. Então é normal que todos nós prosperemos em cima daquilo que nós temos aprendido de Deus. Quero que você fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Espero ter contribuído, espero ter lhe ajudado como seu pastor, como seu guia espiritual, que a Bíblia me chama de guia, né? Espiritual para você, para essa igreja. E a oração que nós temos que fazer nesse momento é uma oração de talvez arrependimento, talvez de gratidão, talvez até de compreensão, de renúncia. Mas o que eu quis lhe dizer hoje é: ande no caminho, ande no certo, faça o certo, porque depois você não tem como indagar nada a Deus, porque Deus não deverá e não deve nada a ninguém. Se eu mereço, Deus vai fazer. Se você merece, Deus vai fazer. Se realmente a tua vida está diante do Senhor, a tua fidelidade, irmão, se Deus sabe, se Deus conhece, te prepara, porque grande será a tua colheita, abençoada será a tua colheita, o teu campo será frutífero, a tua colheita será extraordinária. O que Deus vai entregar para você é algo que nem você é capaz de entender, de compreender e nem mesmo de contar. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele vai abençoar a tua vida. Mas ande na palavra, ande sobre a verdade, ande sobre o certo, faça o que é certo. Irmão, eu estou lhe ensinando, eu estou abrindo seus olhos, faça o que é certo, e você verá os céus se abrindo na tua direção,
a providência de Deus, como o apóstolo disse, eu fecho dizendo isso: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Ele tem para dar, e Ele quer dar, Ele quer derramar, Ele quer abençoar, mas e nós estamos querendo ser abençoados? Nós queremos que Deus derrame sobre nós? Nós estamos preparados para transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás? Os nossos celeiros estão prontos para colher e guardar o fruto do campo. Aleluia! Faça a sua oração nessa noite. Querido Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos perdão, Pai. Se nós temos errado, meu Deus, se nós tínhamos ou fazíamos errado, nós só fazíamos até o momento em que alguém disse: você estava fazendo errado. E então, a partir desse momento, nós passaremos a fazer o certo. Então, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor revelou ao nosso coração o que nós queríamos ouvir, o que nós queríamos aprender, o que nós queríamos viver. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja, perdoa a tua igreja, perdoa os teus filhos, os teus escolhidos, perdoa as famílias, Senhor. Se eles ou nós, todos nós, não vivíamos de conformidade com aquilo que está escrito, nos perdoa, porque nós não queremos errar mais, nós não queremos fazer errado, nós queremos fazer o que é certo e viver em cima do que é certo. Pai, ajuda-nos a quebrar as barreiras, ajuda a quebrar os impedimentos, ajuda a quebrar tudo aquilo que nos impedia, meu Deus, de fazer o que é certo, que impedia a tua igreja de fazer o que é certo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja para prosperar, eu abençoo a tua igreja para crescer, para superabundar no Senhor. Meu Deus, que cada um dos teus filhos, cada irmão, cada irmã, cada família, meu Deus, testemunhe das tuas grandezas, das riquezas do Senhor, que serão derramadas sobre eles, meu Deus, do poder do Senhor que será derramado sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que haja abundância, que haja uma colheita, que haja fartura, que haja bênção, que o céu se abra na direção de cada um de nós, em nome de Jesus. Oh Deus, Senhor, nos ensina cada dia mais a viver o que é certo, a fazer o que é certo. Nos ensina, meu Deus. Quantos de nós reclamamos, murmuramos, Pai, mas os culpados somos nós mesmos. Os errados somos nós mesmos, porque fazemos errado e temos colhido aquilo que não tem nos agradado, mas nós não queremos colher isso. Nós queremos colher o que nos agrada, porém temos semeado aquilo que não te agrada. Perdoa-nos, Pai. Como eu disse na minha oração, Senhor, nós só fazíamos errado até que alguém chegou e disse: está errado. A partir de hoje, faça o que é certo, viva o que é certo. Querido Espírito Santo, obrigado pelo teu mover, obrigado porque o Senhor nos conduz a isso, Espírito Santo. O Senhor nos move a isso, Espírito Santo. O Senhor nos mostra o Espírito da verdade. Oh glória, obrigado Jesus por ter deixado o Consolador conosco, para tratar conosco, para nos ensinar.
para nos mover, para nos converter, meu Deus, para nos convencer de fazer o que é certo, de viver como certo. Nós te damos graça nessa noite, nesse lugar, para todos sempre, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu mover, muito obrigado pelo teu ensinamento, pela tua revelação, Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia. Glória a Jesus.